Olá, amigos. Vou dar a continuidade à minha confissão. Após ter sido alvo de uma grande calúnia sobre a história do meu filho, Emanuel, mais conhecido pelo Menino Azul, jamais alguém pode imaginar o que é ser mãe de um doente e confrontar conflitos, baixaria, como eu confrontei. O Emanuel, após ter sido esta crítica injusta contra a mãe, sentiu o peso da descriminalização em Vila Nova de Famalicão, porque lá era onde nós vivíamos. Na escola, as mães juntaram-se e achavam que os filhos não podiam estar juntamente com o rapaz daquela laia, de onde ele já era grandinho, ele já se apercebia, não é? Ele já tinha 11 anos. Foi-lhe retirado depois o recreio. Ele ficava sozinho num canto, os outros a brincar. Quando o apanhavem cá fora, agrediam-o, chegarem até a sufocá-lo por um momento. Depois teve uma senhora que viu quase ele morrer no pátio. Eu sei que a professora tinha-me de lá levar à casa de carro, porque disse que o Emanuel tinha passado mal, mas não ter confessado o que de facto tinha-se passado, tinha-se sucedido dentro do pátio da escola. Eu, por medo e por desespero para não acontecer nada ao meu filho, eu rodeava a escola constantemente para que não me agredissem o menino. Cheguei a momentos de querer entrar num café para tomar um café e renegar-me o café, dizerem que não havia café para mim. Eu queria falar com as pessoas me cuspiem. Foi muito doloroso. Foi, foi a coisa pior que devia me ter passado. E quando eu fui ao banco para analisar as contas, eu não tinha um escudo, não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha ainda era uma dívida de 700 euros que eu tinha que repor em pouco tempo para não ir para o Banco de Portugal. E eu não tinha como fazer. Tive uma reunião lá com o gerente e perguntei como é que podia ter acontecido. E que eu tinha lá por volta aí de 50 e tal mil euros. E que tinha depositado mais 19 mil euros de uma feira que eu tinha estado na Fotacil. Foi uma oportunidade que me derem para estar a pintar em público. E como é que eu podia estar sem dinheiro? Porque eu não tinha nem sequer o cartão, porque eu tinha aberto aquela conta que era para tirar o dinheiro da Caixa Geral de Depósitos e depositar lá, para caso acontecesse alguma coisa ao Emanuel ou a mim, ter lá dinheiro, não é? Para qualquer uma desgraça. E como é que eu não tinha nada? E ele disse-me a mim, o gerente, que de facto que o código
já tinha sido enviado para a minha casa, já há mais de uma semana, e com o cartão também. Mas eu estava no hospital de São João, porque o Emanuel estava muito mal. Foi na época que o Emanuel fez uma cirurgia, porque tinha 58 a 59% de oxigênio e o shunt do Emanuel tinha arrebentado e que o cartão estava a ser utilizado. E eu disse que não sabia como é que ele estava a ser utilizado. O sujeito que fazia a contabilidade, não é? Organizava-me os papéis para as exposições que eu ia fazer dos quadros, é que tinha. Quando começou a haver as transferências maiores e foi retirado o dinheiro, foi numa sexta-feira, por volta de umas 4 horas da tarde. Eu ainda tentei falar para o apoio do Banco Milênio e para tentar impedir que fosse utilizado o cartão, mas era numa sexta-feira, não puderem fazer nada. Quando chegou na segunda-feira de manhã, eu entro no banco para ver o que é que tinha lá e impedir que aquele cartão funcionasse. Então aí é que eles disseram: não tens absolutamente nada. Nada, 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 nada. Eu quis dinheiro para comer, eu não tinha. Fiquei sem nada. Quer dizer, quem me roubou acusou-me de ter roubado o meu próprio filho. E a pessoa com o cartão. Ainda impedi para ver se não havia mais alguma coisa. Eu que nunca tinha usado cheques, a levantarem cheques no meu nome com o cartão do Milênio e passarem cheques sem cobertura. Quer dizer, eu tive que pagar os cartões, os cheques sem cobertura que tinha sido passado, tive que pagar ao Milênio os 700 euros que já estavam negativos e eu ainda recebo a notícia no jornal que eu burlei o meu filho. Eu não tinha reações, eu não tinha forças, eu deixei de ser a Helena. Deixei. Não podia ser verdade o que me estava a acontecer. Não podia ser uma realidade que eu estava a viver, que aquilo era um pesadelo. Era o meu filho que queria caminhar e não podia. Às vezes as pessoas mandavam umas roupinhas para ele, sapatos, os brinquedos, mandarem uma PlayStation, mandarem assim algumas coisas, porque como a gente somos conhecidos, as pessoas têm o cuidado da solidariedade e eles próprios fazerem isso. Isso causou uma inveja tão grande. Ele deixou de receber, deixou das pessoas falarem com ele. Se eu, nesse momento, dissesse a todos vós qual é as reações do Emanuel quando se fala do povo de Vila Nova de Famalicão, é o pânico. O Emanuel tem tanto medo do povo de Vila Nova de Famalicão. Eu não sei bem qual é as reações dele, dos maus tratos, das palavras que forem utilizadas e não divulgadas. Porque se naquela época, quando eu avisei os jornais que estava sendo ameaçada e que queria-me agredir e que queria-me tirar o Emanuel e que o povo estava-se a revoltar contra mim, se eles têm divulgado naquele momento essa história, as coisas não tinham acabado da maneira que acabou. Eu vim embora de lá, fui para os Açores e quando eu cheguei aos Açores eu não tinha nada. Fui para a casa do meu marido, muito pobrezinha, não é muito velha. A gente ficamos lá e eu disse-lhe a ele que não tinha absolutamente nada. A Segurança Social é que nos pagava a renda da casa.
A assistente social era uma pessoa muito amorosa, mas a chefa dela não gostava de mim por causa devido ao meu feitio, a minha forma de luta pelo filho não era agradável para ela e era um ponto que ela tinha que arrumar. Arrumava-se o assunto da mãe do menino azul. Eu só digo é assim, como é que vocês tiverem coragem? Como é que vocês tiverem a coragem? Não é de arrebentar a minha vida, porque a minha vida já estava arrebentada. Eu já não tinha amigos, eu estava sozinha, não tinha família, não tinha nada. De arrebentar o resto da vida, quem toda a sua vida andou com a morte atrás de si. De chegarem a pontos de estarem-se a rir de uma situação tão grave que vocês provocaram. Entrarem dentro do e-mail do meu marido, deste marido que eu tenho. Fizerem 30 por uma linha. Foi chamar colteira. De facto é verdade. A pessoa que me prejudicou, a mulher que me prejudicou, tinha-me emprestado 400 euros. E quando eu vi que ela tinha contratado um homem para me agredir e tinha escrito uma carta ao pai dos menores para me tirar o Emanuel, por não haver motivos, que eu não tinha motivos contra ela, nem ela, eu nunca, não lhe paguei os 400 euros, não paguei, nem pago. Ela pagou um homem para quando eu fosse levar o Emanuel à escola, me arrebentar todo, para o meu filho ficar sozinho. Eu não te pago nunca. Nesse mundo, tu podes estar a rir, mas no outro tu não te vais rir, não. Porque tudo o que a gente faz neste mundo, a gente paga. Mas no outro tu também pagas. As ameaças. Eu tentei avisar vocês todos, Eu tentei avisar os jornais. Eu tentei falar. Todos virarem as costas, todos. Só tive uma moça da SIC que me ligou. Ela disse-me, Helena, o que é que está-se a passar, afinal de contas? Mulher, o que é que está-se a passar? Ela tinha uma admiração por mim, uma coisa extraordinária. Eu disse a ela, eu não sei o que é que está-se a passar. Porquê é que me fizeram isso? Eu mexi com muita gente alta. Eu confrontei a política. Eu não tive medo de confrontá-los. Mas eu era apenas só por uma lei. Uma lei. Uma lei que estava a ser descontada por todos. Uma lei que abrangisse o Emanuel. Para ele não morrer à míngua. Foi só isso. Eu revoltei-me contra todos. Porque era injusto eu ter trabalhado antes e ter descontado e vocês terem renegado o apoio a ele. Queria o que é que fizesse. E quando eu fui aos Estados Unidos, eu fui acusada por não ter ido aos Estados Unidos. E eu estava nos Estados Unidos. Com os médicos. Eu entreguei aqui em França os relatórios americanos. Como eu entreguei os portugueses, como ele agora tem, os franceses. Todos eles disseram o mesmo.
e vocês tiverem a lata de me fazer isso. É assim, eu não creio mais em Deus, não creio. Eu não creio que existe este ser especial que veja, olha, tu sofres, eu vou-te ajudar. Eu não creio mais. Porque foi tão duro, tão duro. É tão difícil. Ainda no momento de hoje, tu tens um filho doente. Nunca sabes se ele está bem, se ele está mal. Mas mantém-se com altos e baixos. Aqui tem que ter duas pessoas a trabalhar. Eu não posso trabalhar, está escrito lá no papel, no documento assinado pelos médicos, que eu não posso. O Emanuel não pode. Eu tenho que estar sempre de vigia com o Emanuel. Porque desde que o Emanuel começou a sangrar pela boca, eu ando aí e ainda fiquei pior. Aí o Emanuel recebe os 800 euros de ser inválido. E é deste dinheiro que o Emanuel tem que dar para o sustento dele aqui em casa. Porque a vida aqui em França é um balúrdio. Um quilo de carne da boa vais buscar por 50 euros. E nós não chegamos a tudo. E é só o marido a trabalhar para pagar as despesas. As rendas da casa aqui não são as rendas de vocês. A água e a luz não é. Os seguros não é. Pois eu também tenho o meu filho mais novo, que é o Rogério. Somos quatro. E estou só a dizer que eu não me estou a queixar. Eu não me estou a queixar. Eu estou magoada por tudo o que me aconteceu. E às vezes essa injustiça que foi feita contra ele e contra a minha pessoa não devia ter acontecido. Porque o povo português é um povo de solidariedade. É compreensível. Mas há outros pontos de Portugal que eu lhes posso garantir que há uma discriminação, um interesse político, um interesse pela outra pessoa porque tem fama, que são capazes de fazer qualquer uma coisa para derrubar. Eu lamento imenso tudo o que eu digo no sentido de haver algo que tome por uma crítica depois de estar a viver junto de vós. Mas foi dos sítios que eu mais amei de viver, foi Vila Nova de Famalicão, e foi o mais arrepiante de todos. Foi o meu começo. Posso dizer que foi muito mais divulgada em Vila Nova de Famalicão do que qualquer uma parte do país, mesmo muito mais do que fosse dos Açores, mas foi a derrota ao mesmo tempo. Tem pessoas muito boas em Vila Nova de Famalicão, mas tem outras que é melhor fugir delas para fora antes que morras nas mãos delas. Por hoje, eu só digo obrigada. Mais uma vez. Helena Brum.